o que eu queria colocar para vocês, que é resultado da nossa pesquisa, é a questão da linguagem adotada, né? A gente sabe que o neocolonial aqui, ele vai ter elementos de várias origens, então a gente tem o neocolonial luso-brasileiro, mas ele vai receber outras influências, então eu vou falar um pouquinho sobre a característica de cada um, para vocês entenderem como que a gente conseguiu avançar nessa pesquisa, né? A gente vai ter a arquitetura, então, chamada neocolonial luso-brasileira, que vai ter algumas edificações, elementos do barroco ou elementos das edificações coloniais rurais, mais rústicas, né? E quais são esses elementos típicos que a gente encontra dessa linguagem? Frontão tipo chafariz, o reboco rústico texturizado, enfim, remetendo àquela rusticidade da residência rural, as pedras brutas, no caso aqui o granito, incrustadas na edificação, não só na base, no muro, mas incrustadas como elementos decorativos, ou compondo pilares, ou compondo quinas da edificação, volutas e cimalhas no coroamento da cobertura frontal. Então, são alguns desses elementos que a gente encontra aqui. Já do neocolonial hispânico e suas variações, o que nós encontramos aqui em Florianópolis? O torreão circular, que é aquele volume circular que avança na casa, ele tem uma cobertura específica e geralmente funciona como uma caixa d'água ou como uma escada da edificação. As colunas salomônicas, que são aquelas retorcidas com um capitel decorado, o entablamento curvo de acabamento do telhado, balaústres na composição do guarda-corpo da varanda, nos muros, enfim. E, em alguns casos, também o pátio interno, que é o caso da Casa da Agronômica, por exemplo. Já no neocolonial popularizado, a gente vai ter muito mais elementos que remetem à tipologia neocolonial. Então, a relação com o lote, o jardim frontal, os quintais, o muro em pedra, né? O telhado de várias águas, com telha cerâmica, com beiral, o frontão simples, então aquele frontão triangular que alguns autores defendem que remete aos templos religiosos coloniais, e a varanda frontal, né? Então, esses são os elementos básicos da arquitetura popular neocolonial. Existem outras vertentes que têm influências de outros estrangeirismos, né? Como as casas feitas pelo Wolfgang Hau aqui em Florianópolis, que vão ter outros elementos de linguagem, mas que já não é mais possível identificar qual é a linguagem específica, porque é uma mescla muito grande. E nós separamos também para esse vídeo algumas
alguns elementos que são típicos dessa arquitetura que nós identificamos aqui em Florianópolis. Então, por exemplo, as varandas, elas estão em todas as edificações e elas são feitas de formatos variados, que a gente catalogou. Então, a gente vai ter verga reta, verga em arco pleno, em arco abatido, em arco ogival, tipo canga de boi, diversos tipos de acabamentos nessa varanda. Então, acabamento liso, com a coluna frisada, com a coluna, enfim, de uma série de características, com acabamento em pedra bruta, com elementos que imitam a pedra, mas são feitos em massa. Então, tem uma série de elementos que vão ser encontrados aqui na arquitetura neocolonial em Florianópolis. As colunas que fazem parte dessas varandas também foram classificadas. Elas podem ser simples, duplas, lisas, retorcidas, frisadas, podem ter ou não ter capitel, que é aquela parte de cima da coluna, podem ser executadas com acabamento em massa ou em pedra bruta. Então, assim, nós criamos esse catálogo desse tipo de elemento. Também os frontões, né? A gente vai ter o frontão chafariz, o frontão triangular decorado, o frontão triangular simplificado, também uma série de frontões que nós encontramos, e muitos deles com a figura do óculo, que é aquela parte marcada na parte do centro da parte superior do frontão, e geralmente fechado, né? Um elemento mais apenas decorativo. Em alguns lugares ele tem uma serralheria também de acabamento. É muito tradicional, às vezes só um elemento geométrico nas casas mais populares, mais simples. As esquadrias também têm uma característica comum na maioria das casas, né? Nas casas mais abastadas, ela é uma folha inteiriça de veneziana por fora, 2 folhas, e as folhas internas são totalmente de vidro. Nas casas mais populares, a gente vai ter uma forma um pouco diferente. A folha externa, ela é chamada janela de 1/3, porque 1/3 da folha é a parte de baixo venezianada, e 2/3 da parte superior eles são envidraçados. Eles podem ser divididos em 2 ou 3 ou 4 vidros, isso vai depender da casa. E por dentro existe um postigo, que é aquela folha cega de madeira que então veda a iluminação e a ventilação. Então esse tipo de esquadria é mais comum nas casas populares. Infelizmente, por conta da pandemia, a gente não conseguiu ter acesso a muitos desses imóveis, nem detalhes desses projetos originais. Mas a gente consegue algumas referências também sobre os acabamentos internos desses imóveis. A gente percebe uma recorrência dos acabamentos em madeira das áreas íntimas e sociais das casas, então por tábuas ou por parquet, né? A gente vai ter também a introdução do piso cerâmico nas áreas molhadas. Então é muito comum também aquela cerâmica vermelha retangular ou hexagonal. Ela vai aparecer nas áreas úmidas, né? Então cozinha, copa, banheiros, área de serviço, nos fundos, né? Onde fica o tanque. Às vezes também na varanda. Na varanda também era muito comum você ter o acabamento de piso de ladrilho hidráulico.
E outro elemento que entra é o azulejo, né? O revestimento cerâmico de parede, que em muitos casos ele ia até a meia parede, inclusive na copa, dando uma maior salubridade, maior higiene para a residência. Os forros geralmente são executados em madeira decorado, quando a casa é mais abastada, ou então um forro simples em madeira nas casas populares. E é interessante também a gente destacar que talvez o exemplo mais luxuoso que a gente teve acesso, não físico, mas que a gente pôde ter informações, é a Casa da Agronômica, né, que é a residência oficial do governador do estado, que é uma arquitetura neocolonial e apresenta elementos de acabamento muito ricos, né? A gente vai encontrar uma série de elementos que vai se repetir em pequena escala nas casas de famílias abastadas da cidade, mas que são muito relevantes para a gente conhecer um pouquinho a história do neocolonial aqui em Santa Catarina. Bem, são muitas informações, eu passei muito rapidamente por tudo isso, mas são os resultados da nossa pesquisa. A gente pretende que isso chegue à maioria das pessoas, para que as pessoas possam identificar essa arquitetura, entender qual é o papel dela na história do Estado, né? E também conseguir promover a preservação de alguns desses exemplares, tanto da arquitetura erudita, institucional, quanto uma arquitetura mais sofisticada, residencial, e exemplares também da arquitetura popular, né? Porque ele é sim uma simplificação, mas é uma simplificação que conta uma história de um processo de urbanização importante, no caso aqui do inventário para Florianópolis. Então, a ideia é que esse projeto, que está em vias de se encerrar, consiga então chegar a propor uma nova forma de olhar para esse patrimônio, né, que é muito rico, conta uma história muito importante da história de Santa Catarina e que, por ser um patrimônio recente, está muito ameaçado, né? Ele é ameaçado porque ele está localizado em bairros muito próximos ao centro, de fácil acesso, onde o comércio e serviço é muito forte, e como eles têm terrenos grandes e muito espaço, eles se adequam muito bem para a construção de edifícios em altura. Então, a gente perdeu recentemente uma casa dessas, um bangalô, na Avenida Rio Branco, hoje é um estacionamento, mas existe uma pressão muito grande. Então, a nossa preocupação é tentar fazer com que essa pesquisa chegue às pessoas, as pessoas se sensibilizem sobre a importância de preservar alguns desses exemplares, para que a gente possa contar também essa parte da história do Estado, esse período de 1930 a 1960, onde se construiu muita coisa em Santa Catarina. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Agradeço a quem assistiu até aqui e até o próximo.